Quero saudar a todos os demais irmãos, superintendente da escola bíblica, professores, obreiros e todos aqueles que estão escutando este podcast. É uma bênção para todos nós e uma satisfação em nosso coração em estarmos aqui fazendo uma exposição sobre esta lição tão maravilhosa acerca deste assunto que vamos daqui a pouco falar. É o terceiro trimestre, nós fizemos um estudo no segundo acerca do Novo Testamento e agora a ênfase na lição bíblica juvenil é sobre personagens bíblicos, personagens que marcaram a história da Bíblia, que com certeza os seus exemplos, erros e acertos fazem parte de uma aplicação para nós entendermos o trabalhar de Deus na vida de cada um deles. Então é com imensa alegria, representando aqui a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Currais Novos, que é na pessoa do pastor Bruno, que hoje não pôde participar conosco, porém, nós que fazemos parte desse podcast, estamos aqui representando a igreja e, ao mesmo tempo, nos alegrando com todos os irmãos e irmãs que nos escutam nesse momento. Então, as nossas cordiais saudações para que nós possamos, nesse terceiro trimestre, nós aprendermos com os homens e as mulheres de Deus que nos deram exemplo marcante para que a nossa vida seja sempre pautada na vontade de Deus, na palavra do Senhor. Estou aqui juntamente com o diácono Daniel Dantas e o presbítero Luiz Antônio. Então, com imensa alegria, transmitindo a todos vocês as nossas saudações. Presbítero Luiz Antônio. Pai do Senhor, meu querido Souza, Pai do Senhor, meu querido Daniel. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma vez participar da nossa EBD, nesse podcast tão especial, cumprimentar professores, superintendentes, alunos que se dispõem a participar, a ouvir esse conteúdo relevante. E esse trimestre, como já Souza sublinhou muito bem, nós vamos ter a oportunidade de, através desse material biográfico, erros e acertos, esse conteúdo experiencial da vida de homens e mulheres de Deus que marcaram a Bíblia, certamente a gente vai poder levar nosso nível de consciência e alinhar a nossa vida cada vez mais aos projetos e os propósitos de Deus. Amém. O diácono Daniel aí com as suas considerações iniciais. Pai do Senhor, evangelista Souza, presbítero Luiz. Queremos também saudar com a paz do Senhor os professores, alunos, superintendentes de escola bíblica que estão nos assistindo. E agradecer a Deus, né? Começamos mais um trimestre, estamos no início ainda, segunda lição desse terceiro trimestre de 2022 e somente pedir ao Espírito Santo, como a gente sempre pede, que nos conduza, que nós possamos ter aqui uma conversa agradável, uma conversa bem edificante e que a gente possa contribuir ao máximo com aqueles que estão aprendendo um pouquinho, não somente com a equipe aqui juvenil, mas em todas as salas, todas as classes, que estão sendo atendidas por esse projeto, que eu não me canso de parabenizar, que é o EBD em Síntese Podcast. Amém. Então, somos gratos a Deus por tudo isso. Então, a temática de hoje é a lição número 2, sobre Miriam, disponibilidade apesar da idade. E em destaque aqui nós temos o versículo bíblico baseado em Miqueias, capítulo 6, verso 4, que diz assim: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão. Te remi. Aí o Miqueias, o profeta inspirado por Deus, diz assim: e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Veja aqui como Deus menciona este trio, o trio que fez história na história de Israel, o trio que fez história na história do povo de Deus, o trio que fez história no legado de libertação do povo de Israel. E para isso, eu desejo aqui fazer uma breve leitura, vou ler alguns versículos, os quais se encontram no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e o segundo livro na sequência do Pentateuco, que está no capítulo 2, versículos 1 ao 10, mas eu vou ler alguns versículos, não vou ler aqui os 10 versículos, mas vou ler apenas alguns,
para nós continuarmos aqui falando sobre esta lição tão maravilhosa, esse assunto, sobre Miriam, uma das personagens da história bíblica do Antigo Testamento e que certamente tem muitos ensinos aí na palavra de Deus para nós. Diz assim o texto, Êxodo 2, verso 1 em diante. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Então, aqui nós temos os 3 outros versículos, após aqui o texto falar sobre a criança ser encontrada, quando a filha de Faraó, juntamente com as outras donzelas, vieram se banhar no rio. E a Bíblia diz aqui no versículo 8, e a filha de Faraó viu, disse-lhe, vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Então veja aqui que texto interessante acerca do nascimento de Moisés. Esta lição, ela tem muitos ensinos para nós, como esta e as demais, mas esta traz hoje um enfoque sobre a pessoa de Miriam. Quem foi Miriam? Para que nós possamos entender aqui quem foi Miriam, é necessário que nós possamos entender o contexto histórico em que esta pessoa chamada Miriam nasceu. Segundo aqui a lição nos mostra e os textos bíblicos, Miriam é filha exatamente do casal Amrão e Joquebede, sendo aí a irmã mais velha de Moisés e Arão. Pelo que nós entendemos pelos textos bíblicos, Arão ele era 3 anos mais velho do que Moisés. Porque a Bíblia fala que a idade de Arão foi de 123 anos, enquanto que Moisés morreu aos 120. E Miriam, a Bíblia não dá assim muita descrição acerca da idade dela, mas descreve muitas ações, algumas ações acerca de Miriam, que é a irmã mais velha da família de Moisés e Arão, envolvendo aí os seus irmãos. Então, a história de Miriam, ela está registrada em 2 livros da Bíblia, embora que outros livros mencionam o nome Miriam, porque o nome Miriam aparece cerca de 15 vezes nas Escrituras Sagradas. Dessas 15 menções, 14 se refere a uma personagem só, que neste caso é Miriam, a irmã de Moisés. Os estudiosos do hebraico, eles dizem que o nome Miriam significa elevada, pura, amada. E alguns traduzem o nome Miriam como vidente, que é uma palavra exatamente atribuída aos profetas de Deus, porque eles eram realmente uns videntes, eles eram profetas, mas somente em Êxodo 15, verso 20, aqui nós temos uma menção em que Miriam é chamada profetisa. Lembrando que o capítulo 2 não menciona o nome Miriam, apenas menciona as suas ações. O nome Miriam só vem aparecer em Êxodo, e nós temos também uma história dela, ou um fato histórico envolvendo esta personagem, no capítulo 12 de Números. Nós temos, quando esta menina, com certeza numa idade um pouco maior do que o seu irmão Moisés, quando aqui é apresentado nesse texto acerca
de que eles estavam longe de sua casa. O que é isso? Eles estavam numa terra estranha para eles, que era a terra do Egito. E para isso, nós estamos aqui no tópico 1, falando sobre quem era Miriam, e eu desejo aí que Daniel possa também continuar aí dando alguma contribuição acerca exatamente desse contexto histórico em que nasce Miriam, essa família, dentro de uma nação que naquele momento estava escravizando o povo de Deus. Bem, Souza, queridos alunos, professores que nos assistem, essa narrativa, a história de Miriam, realmente foi um personagem que, acredito eu, escolhido pelo comentarista da revista, por todo o pessoal do processo aí de edição, que sentam com muito cuidado para montar essas lições bíblicas, e foi muito bem escolhida. Miriam, ela não poderia ficar de fora diante do contexto, da importância em Deus usá-la. Você veja aí, a Bíblia, nós não podemos afirmar criteriosamente a idade dela. Temos parâmetros, né? Fazemos parâmetros com seu irmão Arão, fazemos a questão Moisés, o mais novo ali, bebê, colocado naquele berço, né? Vamos dizer assim, feito ali de madeira, betumado. E Israel, naquele momento, sofrendo a perseguição terrível à paz. Já tinha ido os alunos, os professores, muito bem, já deram essa aula na primeira lição, não é isso? Falando o contexto, aquela paz que veio da parte de Israel, enquanto José esteve como governador no Egito, tinha ido embora. O povo de Israel começou a crescer, e isso começou a incomodar a liderança egípcia, na época, até que se foi colocado um decreto, e a história, os irmãos já sabem, né? E as parteiras decidiram ali poupar a vida de Moisés, e é onde sua mãe, Joquebede, vê o contexto e diz, não dá mais para guardar, esse menino está chorando muito, não dá mais para esconder, e colocou aquela criança naquele cesto, colocou ali no rio, e realmente Deus cuidou. E o interessante, não somente, Souza, e Luizinho, mas o amor de irmã, o cuidado, a preocupação que Miriam teve em de ficar, mesmo que de longe, ficar acompanhando e ver o que seria feito com seu irmão, né? E a história relata que chegou ali as mãos, né, da filha de Faraó e ali as suas serviçais que estavam ali com ela. E eu vou deixar o restante dessa introdução para Luizinho, mas realmente Miriam, ela não só no contexto de irmã, de amor, de cuidado, mas de ter aparecido e dizer, eu posso encontrar alguém que cuide dessa criança. E aí a maravilha, que é o mais bonito, eu acho que um dos momentos mais bonitos da história de Miriam é ele ter tido essa coragem, ela ter dito, eu conheço alguém. E aí o plano de Deus perfeito entra, e eu vou deixar essa fatia maravilhosa do bolo para Luizinho comentar esse finalzinho aí. Vamos lá, Luiz, fala aí sobre a estadia deles aí no Egito e como eles tiveram aí esta participação para demonstrar que o Deus ainda estava vivo. Essas questões, as condições contextuais, né, em que Miriam estava, a família dela, Joquebede, realmente são condições muito, muito difíceis, uma perseguição violenta, mas o que a gente pode já extrair aqui, né, de material formativo é que certamente Miriam recebe, Souza e Daniel, uma excelente educação de sua mãe, porque ela ainda muito, muito jovem, muito nova, né, uma criança ali fazendo a transição, ela consegue se inclinar para aquele contexto em que ela vai acompanhar o seu irmão ali no rio, como você disse, Daniel, uma irmã protetora, uma menina com a expertise, né? Se você pensar, Souza, ela manifesta até uma característica empreendedora, né? Ela tem um raciocínio muito rápido, porque ao mesmo tempo que ela está acompanhando, quando a filha de Faraó
chega até Moisés, ela dá a sugestão. A senhora quer que eu traga uma ama de leite para amamentar a criança? Quer dizer, isso para uma criança é um comportamento, ou uma transição ali, é um comportamento muito interessante, e isso certamente é fruto de uma educação sólida que ela recebeu da sua mãe. E isso nos mostra a importância de educar os filhos muito cedo, né? Que a gente realmente tem uma educação forte dos nossos filhos para que eles saibam o que fazer e fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa, como Miriam fez, exige coragem. E esse é um ponto que a gente pode também destacar para os nossos adolescentes, é que, Souza, Daniel, muitas vezes Deus pede coisas difíceis da gente. Nem sempre Deus vai pedir uma coisa fácil. E aí, quando Deus pede algo que não é tão simples, a gente vai precisar de coragem para fazer o que é certo. E Miriam, muito nova, tem coragem para correr risco. Ela estava correndo risco ali, quer dizer, ela poderia também ali ser mal interpretada, quer dizer, havia muitas variáveis ali naquele momento. E ela mostra para todos nós que realmente o viés da disponibilidade, Souza e Daniel, é muito caro diante de Deus. Porque realmente Deus usa tudo que a gente tem, a cultura, o conhecimento, os capitais culturais, toda a nossa psicologia, a nossa criatividade. Deus usa tudo que o homem tem de bom, e até mesmo algumas coisas que a gente não acha tão interessante, algumas características, mas Deus pode usar também a serviço do seu reino. E aí Deus usa uma criança para salvar um povo, salvam uma criança, mas essa criança seria o libertador de Israel. Então, o viés da disponibilidade. Então, a gente tem sempre que se perguntar. Muitas vezes nós temos habilidades, mas não temos disponibilidade. E a vida de Miriam mostra que Deus não olha a idade como ênfase principal, nem as circunstâncias, mas olha que alguém muito jovem estava disponível para ser um instrumento de Deus. E nós não acreditamos aqui em predestinação absoluta. Então, aquela menina, existe uma resposta humana que ela está dando a Deus. Existe um Deus no plano de fundo que está operando, mas Deus não violenta as vontades, né? Então, nós sabemos que ali é uma moeda dupla face. É o divino e o humano agindo para salvar o povo de Israel. E é muito lindo como Deus faz isso. E para o jovem que está na sala, a gente sempre diz, porque a gente acha que só vai ser usado por Deus quando tiver muita idade. Isso é um equívoco. Verdade. Então, Souza, pode falar, Daniel. E o interessante, Luiz, é que o texto, pelo menos a Bíblia, não menciona, mas a intenção ter partido dela. É muito importante, no final, essa colocação que você fez. Ah, tem uma idade específica para Deus começar a me usar? Não. Então, aquela criança ter partido dela dentro de todo o contexto de risco, mas ela dizer, eu vou acompanhar e ver até onde esse seixo com meu irmão vai dar. Né? Então, é lindo isso aí. Realmente nos deixa um ensino muito grande. Verdade. Aquela nação estava em outra nação, com certeza eles se sentiam fora de sua pátria, lógico. Nos faz lembrar também quando os judeus foram levados para a Babilônia e lá eles se sentiram longe de sua pátria, com saudades. Aquela nação, claro que já havia passado muitos anos, porque havia se levantado um faraó que não havia conhecido a José, e ele, com medo que o povo se multiplicasse e depois se levantasse contra a própria nação, passou então a afligi-los, que agora faz parte aqui dessa segunda parte, o segundo tópico da nossa lição, que é exatamente o contexto da perseguição e da escravidão, em que o povo estava ali submerso. Ora, já seria exatamente complicado nascer no Egito, naquele contexto. E mais, sob o jugo dos egípcios, realizando trabalhos forçados, sujeitos a impostos pesados e a trabalho escravo, longe da sua pátria e sob a dureza de um governo que naquele tempo era do faraó, e é claro que todos aqueles que eram submetidos ao faraó e viam o faraó como um deus, como aquele que tinha o poder sobre todas as coisas do Egito. Então, naquele meio turbulento ali, encontrava-se Miriam.
Mas, conforme aí Daniel colocou e Luiz, o compromisso do homem e da mulher em segurar, em ter no seu coração a convicção. Lembremos aí daqueles jovens hebreus que foram levados desde jovens para a Babilônia, que foi o caso de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e estiveram lá submetidos a um rigor cultural muito forte. Mesmo assim, eles resistiram. Eles provaram que tem a convicção de Deus no seu coração. Então, conforme aí Luiz colocou, certamente o embasamento que eles tinham era forte, porque a ponto, naquele momento, mesmo naquela idade, claro que dá a entender que ela era a primogênita, né, da família, Miriam, até porque, pelo que dá a entender aí nos textos, mas ela tinha a convicção de um Deus, e aí é exatamente aí quando ela fala para aquela filha de Faraó e traz exatamente a sua mãe. Então, veja aí a situação. Porque Faraó decidiu ali fazer um controle de natalidade de uma maneira cruel. Primeiramente, ele pediu para que aquelas parteiras, claro que não tinha apenas as duas, mas o texto menciona essas duas, uma nação grande, né? Com certeza não tinha apenas duas parteiras, mas o fato delas serem mencionadas é porque elas foram assim como uma espécie de um ponto fora da curva diante de uma situação. Era um poder muito grande. Um controle de natalidade, entre aspas, autoritário, cruel, desumano, onde o rei do Egito ordena as parteiras exatamente dos hebreus. Aí até mencionei o nome de duas, que elas se destacam aí, Sifra e Puá, que matassem todo bebê do sexo masculino, enquanto as mulheres hebreias, elas davam à luz. Então, era um plano infernal. Era um plano infernal. Alguns estudiosos da Bíblia e teólogos, eles acreditam que por trás dessa ação cruel, política, ditatorial, infernal, havia sim um plano diabólico para destruir o povo de Deus. Então, eu queria que Luiz fizesse aí uma exposição, porque alguns teólogos entendem, e eu também acredito, e eu acredito que a força do texto bíblico nos leva a isso, é que havia sim, por trás dessa disposição de Faraó, um plano diabólico para exterminar a raça hebraica, principalmente o intuito de que o inimigo certamente entendia que ali poderia haver o Messias. Verdade, Souza. Inclusive, né, nós podemos nos remeter a Gênesis, quando Deus usa aquela expressão que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Segundo os estudiosos, né, Satanás ouviu aquela mensagem e ele vai acompanhando cronologicamente, vai acompanhando a existência na tentativa de burlar o nascimento do Messias, Souza. E é justamente o que Souza acabou de realçar. Nesse momento agora, desse controle de natalidade ditatorial, é onde, segundo algumas leituras teológicas, Satanás tenta impedir o nascimento do Salvador, porque o diabo ele não tinha a leitura global do plano. Ele escuta aquela mensagem e ele vai fazendo o quê? Interpretações. Ele não é onisciente. Então, quando chega nesse momento, ele presume que está para acontecer algo, quer dizer, Jesus viria do povo eleito, então ele tenta destruir esse povo para, consequentemente, o Messias não viesse a nascer. Então, Souza, muito bem lembrado, essa dimensão teológica do controle de natalidade e a tentativa do diabo, nós sabemos que a política é humana, mas por trás dela sempre tem um background também, as influências do inimigo. Então, o diabo usa a cultura, usa a política, ele pode usar um decreto, ele pode usar qualquer coisa para também se locupletar daquilo e tentar engendrar os seus planos malignos. Não quer dizer com isso que nós vamos, né, Souza, espiritualizar tudo, porque isso é um erro. Nós não podemos espiritualizar o material. A gente pode ver onde realmente a gente entende que há alguma coisa diabólica para destruir o povo de Deus. Dá para ver. Não espiritualizar tudo, mas tem certas atitudes que sim.
E aí, Souza, a gente aprende justamente isso, porque nós não podemos espiritualizar o material e nem materializar o espiritual. Toda vez que o homem espiritualiza o material, ele comete muitos equívocos, como também se ele materializar o tempo todo o espiritual. Então, a gente tem que ter o discernimento, seja, até mesmo, por exemplo, a questão de uma possessão demoníaca, você pode ter uma questão clínica, você pode ter uma questão espiritual. Então, nós precisamos ter esse discernimento e entender, mas também não podemos ser ingênuos ao pensar que o diabo não possa estar por trás desses planos malignos e, nesse caso, se efetiva a tentativa dele de tentar burlar, né, ou trazer obstáculos para o nascimento do Messias. Mas sabemos que o nosso Deus é soberano e Deus usou de parteira, Souza, a coragem. Agora, eu termino essa sessão. É muito interessante, meus queridos, a coragem é um instrumento de Deus para mudar a humanidade. Então, muitas vezes, nós queremos muito de Deus, mas nós também não temos coragem. Por exemplo, já começa com Joquebede, Souza, que guarda por 3 meses Moisés. Então, isso é uma coragem, ela resistiu ao decreto. Isso precisava de muita coragem. A Miriam, quando ela acompanha todo o processo. Então, quando a gente não tem condições de ter coragem, nós também não vamos desenvolver todo o nosso potencial. E quem quiser fazer alguma coisa para Deus nessa terra, eu tenho quase 40 anos, Souza é muito mais experiente, Daniel está quase com a minha idade, mas a certeza está posta. Não tem como agradar a Deus sem coragem. Não tem como ir aos lugares que Deus quer que a gente vá sem coragem. Então, a coragem é um predicado fundamental que Deus usa na instrumentalidade para mudar as coisas. Quer dizer, a gente olha Deus trabalhando, mas você vê uma mulher que guardou e você vê uma criança que acompanhou para proteger e que teve coragem de falar com a filha de um faraó. Quer dizer, tem gente que tem medo de falar até com a autoridade, Souza. Tem gente que não tem coragem nem de abrir a boca, quer dizer, tem uma timidez excessiva. Então, a coragem é uma matéria-prima para Deus fazer muita coisa na história dos homens e das mulheres de Deus. Daniel, você veja que o que o prefeito Luiz Antônio falou sobre Miriam. É aí onde entra a ação de Miriam que muda o curso da história. O que você poderia acrescentar aí? Miriam entra e muda o curso da história. Claro que ela estava dotada de coragem e ela mudou o curso da história. Como você vê essa fala? Ainda nesse nicho de coragem, e se a gente também avaliar a coragem das parteiras, a coragem de Joquebede, a coragem de Miriam, e imagina o contexto, Souza, porque isso a estar colocado, apesar das tribos não estarem ainda configuradas, no contexto ainda do Egito, deixar claro também que isso é só porque Moisés pertencia aos sacerdotes da casa de Levi. Não, isso era para Israel. As tribos que viriam, né? Isso era para todo Israel. Então, esse contexto, imagina a cabeça dessa irmã e também da mãe, que quantos e quantos não viram ali suas amigas, vizinhas, parentes, primas, talvez irmãs, que a Bíblia não relata. Ou seja, era um decreto que estava posto. Será que outras mulheres também foram corajosas? Será que outras mulheres tentaram? Quantas lágrimas não foram derramadas por pais, por parentes, por ver aqueles homens, aqueles varões, meninos nascidos varões, tendo que serem mortos por um controle infernal, como foi dito, de natalidade. Então, eu acho realmente que Miriam, ela, apesar, principalmente por ser uma criança ainda, uma adolescente, uma criança, a coragem que ela teve. E, Luiz, o interessante, já imaginou uma coisa? Vamos tentar assim, vamos supor que aquele cesto tivesse seguido. Alguns, aí a gente vem trazer alguns pontos de comentários, teólogos, estudiosos, não, o rio tinha muitos, aí coloca um crocodilo, enfim, não vamos entrar nesse método. Mas vamos colocar perigos naturais que aquela criança iria enfrentar
num rio que está ali aberto na natureza. Enfim, imagina se algo de ruim, aquele cesto, aquela criança não tivesse chegado até ali a filha de Faraó. Mas assim, eu tento imaginar a cena de Miriam realmente tomando postura de se aproximar diante daquela situação. A filha de Faraó veio dizer: é um menino hebreu. Qual é o decreto? Matar. Então ela chegar ali e tentar, de um modo bem eficaz, e usada por Deus, conseguir poupar a vida do seu irmão. Então, realmente, fechando aí esse tópico, Souza, é um exemplo muito forte que Miriam nos deixa. Verdade, bem interessante aí as colocações sobre Joquebede, as colocações envolvendo a coragem e a disposição de Miriam, e o destaque que nós temos aí, essas parteiras. Apenas para encerrar esse ciclo, né, desse tópico aí, sobre essas parteiras, as parteiras Sifrá e Puá. Porque Faraó havia dado aquela ordem assassina para matar os filhos homens das hebreias. Ele aflige o povo de Deus com pesados tributos, pesadas cargas. Isso está lá no capítulo 1, versos 11 ao 14. Com certeza, depois os alunos podem conferir isso nos textos, quando estiverem estudando lá na escola bíblica ou na sua casa, se preparando para essa lição. Ele exatamente manda as parteiras matarem todos os filhos homens da nação. Isso expressa logo lá nos primeiros versículos. Agora veja aí as escolhas dessas parteiras. Então, todas essas opções das parteiras foram um ato de fé. Por quê? Porque elas optaram pela dignidade da vida, quer dizer, preservar ali a vida daqueles bebês. Elas optaram pela obediência, quer dizer, elas temeram a Deus. Elas viram que a ordem do faraó era uma ordem forte, mas elas entenderam, dentro lá da convicção delas, que elas precisavam temer a Deus. Elas optaram pela supremacia divina, quer dizer, desobedeceram a faraó, mas reconheceram um Deus soberano que valoriza a vida. Essas parteiras, elas optaram pela preservação de uma nação inteira, quer dizer, elas tinham uma visão de uma dimensão muito profunda, além daquele espaço em que elas estavam ali. Além daquela ordem que ela via que ia dizimar uma nação, porém elas optaram pela continuidade de uma nação. Elas optaram pela ética também, até na sua profissão, porque elas respeitaram a vida e não foram assassinas. Eu entendo também que elas optaram pelo amor, porque o amor que não deseja o mal e nem a destruição do outro. E outra coisa, aliás, outras das demais coisas, ou de tantas outras coisas, elas optaram até pelo perigo de suas próprias vidas, porque elas arriscaram as suas próprias vidas por uma causa maior. Por quê? Porque preservaram a vida de outras pessoas. Então, é por isso que essas parteiras estão mencionadas aí. Elas foram imortalizadas na Bíblia por causa do seu ato de fé. Então, é muito interessante. Fechando aqui esse ciclo e entrando exatamente neste contexto, sobre a coragem iniciativa que muda uma situação, nós temos exatamente a descrição de que Moisés ele nasceu exatamente nesse período sombrio, que foi o pós-decreto de Faraó. Claro que Miriam e Arão nasceram antes. A diferença de Arão, conforme eu já falei aqui no início da lição, era de 3 anos, que Arão morreu com 123 anos, e Moisés com 120. Alguns escritores que dizem que Miriam tinha 126 anos, mas isso não está na Bíblia. São conclusões, aquilo que nem os teólogos também não chegam assim a afirmar, ele tinha 126, mas alguns afirmam. Mas, independente de Miriam ter 126 anos, Arão ter 123 e Moisés 120, esses 3 irmãos, o que nós entendemos é que não era mais possível nós vemos a história de Moisés apenas como a história de um rio, a história de uma filha de Faraó, mas sim a providência de Deus, a providência divina na vida
da sua mãe Joquebede. Então, a Bíblia sim registra que Miriam ficou lá observando de longe aquela cena. Interessante que o texto, assim, pelo menos o texto não fala sobre a filha de Faraó ter dito: por que você tem esse interesse tão grande de querer que uma das mulheres hebreias venha, né, criar? Pode ver que o texto ele não fornece essas informações, porque alguém pode dizer, por quê? Também não está no texto dizendo assim, mas você vai trazer quem? Mas eu vejo a providência de Deus aí, a ponto daquelas moças, aquelas donzelas, elas viverem tanto uma vida palaciana, a ponto delas ficarem em outro eu falei, diz uma realidade paralela. Mas é aí onde Deus trabalha. É aí onde Deus está trabalhando. E o contexto de coragem também da filha de Faraó. Sim, porque ela simplesmente pegou o decreto, dobrou e botou no bolso. Realmente é uma coisa tão de Deus, porque ela olhou, eu imagino, ela olhou para aquela criança e se apaixonou. Pronto. Esse não mata. Pronto. Esse ninguém mata. Ninguém mata. Pronto. É isso. Deus. Eu só vejo Deus aí. Porque Miriam agiu por fé, se expôs, se arriscou, mesmo sabendo que poderia padecer. Mas não deixou seu irmão sozinho. Até saber o que poderia acontecer ali naquele rio. E que ela vinha observando aquela cena. Deus leva as correntezas do rio. No sentido espiritual, Deus é quem está também trabalhando na história, a ponto de mostrar que não tinha outra alternativa ali, a não ser Deus agir. Eu quero aí que o Luiz faça aí, por exemplo, mais uma descrição, ou possa aí acrescentar algo mais que nós estamos falando exatamente sobre esse instante em que a filha de Faraó ela está ali descendo ao Nilo e acontece exatamente este fato em que Deus trabalha quando ela avista esta criança. Ô Souza, já estamos amadurecendo muito, né, essas questões aí da coragem, da disponibilidade, e eu gostaria de trazer aqui um ponto, você falando aí, trouxe uma certa, também os gatilhos, e eu lembro aqui o seguinte, Daniel também falou e nos trouxe aqui a memória, quando Deus age, isso é muito importante a gente entender, mesmo que o homem não faça os seus jogos humanos, porque o homem faz os jogos, ele participa, ele tenta alguma coisa, se completar, tal, mas Deus concede os seus favores aos seus filhos, Souza. E é o que Daniel estava falando. Por exemplo, ela colocou a criança, né, no cesto, Joquebede, a menina acompanha, mas ele corria um risco ali, como Daniel falou, porque tem essa questão também do rio, ninguém sabe se tem animais, o que é os contextos ali de ordem natural, mas o que chama atenção é que Deus faz com que Moisés ache graça diante da filha de Faraó, que foi o que Daniel disse. Então, eu quero dizer também a quem está nos assistindo que nós temos que fazer nossa parte, nós temos que lutar, muitas vezes a gente até luta para ser amigo do rei, né, Souza, Daniel, e ninguém está dizendo que não podemos construir relacionamentos para conquistar as coisas, mas isso mostra que mesmo quando não somos amigos do rei, Deus faz com que nós alcancemos, achemos graça diante do rei. Porque ela ali representava o poder central. Ela representava o maior poder da história naquele momento, aquela menina. Então, mesmo que você não faça os jogos da vida, não entre nos jogos que muitas vezes o negócio, a economia, a política, ela acaba requerendo dos seus participantes, dos seus partícipes, mas você recebe a graça divina. Souza, isso é muito importante. Vocês trouxeram essa compreensão e realmente aí é que está o milagre de Deus. É quando o homem acha graça diante de Deus. E eu quero dizer aos nossos ouvintes, alunos, professores, confie nos favores de Deus. Mesmo que você não tenha acesso aos poderes centrais, Deus pode fazer com que você receba um favor. Deus concedeu esse favor. E aí é que está o milagre divino, Souza. Para a gente aprender que existe a bênção de Deus, existe também a bênção quando a gente constrói um relacionamento com a pessoa certa e ela alavanca a nossa vida.
Mas aqui não havia relacionamento nenhum, a não ser um relacionamento ditatorial e de oposição àquele povo de Israel. Então, não importa se o rei é amigo ou contra o povo de Deus. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, ele fará você alcançar favores diante do rei. Muito bem. Estamos chegando aqui aos minutos finais e eu desejo o seguinte, nós transformarmos esse quarto tópico nas conclusões, aproveitando não somente o quarto tópico e a conclusão para nós irmos aqui encerrando o nosso podcast, marcando uma geração. Essa marca que fica para gerações posteriores é que o próprio Deus honra a Miriam de forma especial. De sorte que o profeta Miqueias, lá no capítulo 6, verso 4, está até aí na lição, né? Quando o profeta Miqueias, inspirado, diz assim, certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Aí veja que Deus, quando ele menciona esses 3 nomes, o próprio Deus é quem coloca numa honra, em algo gracioso, em algo esplendoroso, e menciona o nome dos 3. E pus diante de ti, quer dizer, diante da nação, diante do povo, a Moisés, Arão e Miriam. Veja que coisa interessante. Veja o legado que fica para as gerações futuras. O próprio texto aqui de Miqueias 6,4, quando o próprio Deus faz referência a Miriam, como tendo assumido um papel de liderança importante na libertação. O que é que Miqueias nos leva a entendermos é que Miriam desempenhou também um papel importante na libertação do povo de Deus. Porque sem Miriam, que eu já quero fazer aqui as minhas conclusões e depois eu desejo escutar Daniel e também Luiz também fazendo a sua, Miriam, ela foi uma peça fundamental, um instrumento de Deus para que nós tivéssemos a história de Moisés. Moisés, onde a Bíblia diz em Deuteronômio 34:10, nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Sem a atitude de Miriam, lógico que nesse plano divino entra tudo, entra todos. Mas já que nós estamos estudando aqui Miriam, então sem Miriam nós não teríamos este profeta. Sem Miriam nós não teríamos a história desse líder libertador. Sem a atitude, a ação e a fé de Miriam, nós não teríamos a história desse homem escolhido. Mas Deus impulsionou Miriam, impulsionou a sua coragem, Deus usou a sua própria fé para que nós tivéssemos a história de Moisés. Aquele homem que viveu 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto cuidando de ovelhas biológicas, físicas, e depois mais 40 cuidando de ovelhas espirituais. A história de um homem que está lá nas páginas da Bíblia. Temos o Pentateuco, os 5 livros, como um legado para as gerações da nação de Israel e para todo o povo. Não somente um livro para uma nação de Israel, mas o que nós aprendemos hoje. Então, já estou aqui fazendo a minha conclusão. Então, que nós possamos entender que Deus trabalha e Deus marca gerações usando homens e mulheres. E neste caso aqui, estamos estudando Midian, aquela mulher que até chegou a falhar, porque o capítulo 12 de Números descreve exatamente uma falha. Eu entendo ali que houve uma inveja profunda quando ela se junta com Arão para falar exatamente de que Moisés estava com uma mulher cuxita, e aí Arão também entra exatamente dentro dessa história e fala do próprio irmão. E o que é interessante é que eles dá a entender que houve inveja aí de Miriam, né? E deles dois. É como se assim, Deus usa só Moisés, Deus usa só ele, Deus também não fala conosco. Aí Deus, ele aparece, repreende aquela atitude, Miriam se torna leprosa, como uma prova de que Deus reprovou aquele comportamento, e todo o arraial ficou sabendo que ela ficou recolhida durante 7 dias
até que Moisés orou e Deus restaurou a saúde de Miriam. Então, veja que mesmo aquela mulher que foi marcada com uma história e que foi honrada mesmo, como aquela que mudou o curso da história, também teve suas fragilidades. Mas que Deus nos abençoe, que os professores, né, que vão ministrar essa lição possam repassar para os seus alunos, que esses homens e mulheres que Deus usou também tiveram suas falhas, mas as suas virtudes estão registradas aqui nas páginas da Bíblia como um legado de que Deus usa a nossa coragem e a nossa fé. Concluindo aí, Daniel e depois o presbítero Luiz Antônio. Justamente diante dessas fragilidades que a gente vê a grandeza do nosso Deus. É Deus usando Souza, Luiz, usando Miriam, usando Luiz Antônio, usando Souza, usando você, professor, você, aluno, que está assistindo essa aula, porque é justamente o que Deus vem completar dentro da gente. Falo homem no sentido de ser humano, o homem falho, o homem com lacunas que precisam ser preenchidas, e no decorrer desse trimestre, dessa lição, os outros personagens também terão suas falhas, terão seus erros, mas foram homens e mulheres que Deus decidiu usar. E eu imagino todo esse contexto como o profeta aí vem falar e cita Arão. Imagina você olhar para esses 3 irmãos. Moisés, vamos dispensar comentário, porque senão a gente vai arranjar o seu todo e falando de Moisés. Então, dispensa comentário acerca de Moisés. Deus ter a misericórdia e o amor também. Vamos deixar o contexto Melquisedeque de lado e vamos filtrar em Arão, primeiro sacerdote. Então, eu fico imaginando aquela cena, tem certas passagens na Bíblia que vão nos marcando e algumas nos marcam mais. E eu imagino aquele contexto, Faraó vindo, depois de todas as pragas ter passado, tudo que Miriam ali presenciou, o contexto dos 40 anos, né? Que Moisés se retirou, depois Deus fala com ele, dizendo, Moisés, eu sou. Né? Então, eu que vou fazer, eu que vou libertar, abres a boca e, enfim, eu vou te usar. Então, ela ter visto tudo aquilo, todas as pragas que vieram na última, Deus dizer, pega ali o cordeiro, sem mácula, tudo direitinho, faz tudo aquilo ali. Imagina Israel diante do mar, o povo reclamando, né? Moisés, porventura no Egito não tinha túmulo, vamos deixar a linguagem fácil, né, para os nossos alunos, não tinha túmulo, sepultura suficiente que pudéssemos para a gente vir morrer aqui. E eu imagino o coração de Miriam dizendo, Deus vai fazer. Não vai procurar isso na Bíblia, não. Eu estou conjecturando o texto para tentar deixar de um modo, né, Luiz, para a gente mexer com o coração. E Miriam ali, Deus vai fazer. E Deus fala com Moisés e diz, Moisés, toca, e a gente já sabe. E o povo de Israel passa a pé enxuto. Depois Deus fez. Lá do outro lado, Miriam se regozijou na presença do Senhor. Foi muito linda, a Bíblia nos relata. Então, realmente é isso. A mulher que foi apresentada aí, as falhas, não preciso falar mais, como Souza bem colocou. Toda a lição, os tópicos que foi trabalhado pelo comentarista, fomentou a questão da coragem. E, fechando esse contexto, de Miriam realmente nos deixa um exemplo de uma jovem, uma mulher e uma senhora, até o dia que veio a falecer, que teve uma importância gigantesca aí na história e no preparar do caminho para a vinda um dia do Messias, como foi profetizado na Casa do Pão, em Belém, ele viria a nascer. Aí, presbítero Luiz, concluindo aí, depois das palavras do diácono Daniel. Verdade, meu caro Souza. Eu quero também terminar trazendo aqui uma guisa de conclusão. Quando se escreve as biografias, né, os escritores das biografias são muito tentados a ocultar as falhas dos seus biografados. Mas isso não aconteceu na Bíblia Sagrada. Deus muito bom, Luiz. Muito bom esse comentário. Deus humaniza esses personagens, não mostrando só as virtudes, os predicados, as qualidades, mas mostra as falhas. E como Souza falou, Daniel também corroborou, Miriam é essa mulher de Deus, quando jovem é uma protagonista, mas quando vai ficando velha também sofre os velhos pecados da humanidade, né, Souza? Que é a inveja.
E aí entra a questão de problemas familiares, irmãos que têm problemas com irmãos. Veja, Daniel, lá atrás ela protegeu Moisés, mas agora está enciumada. Mudou-se de novo, falou mal. Mudou-se, falou mal de Moisés. Então veja o que é família, né, Souza? É interessante, né? Já disse um Muito filósofo que ninguém é grande demais dentro da sua própria casa. Então, o próprio Moisés, como o senhor disse, o maior profeta, Deus disse, eu falo com ele face a face. Deus mesmo foi quem corroborou a posição de Moisés. Mas, no entanto, Moisés sofre a sua posição, vê sua posição questionada pela própria irmã, que arrastou Arão. Você vê que Arão não foi culpabilizado, porque parece-nos que Miriam era a cabeça da rebelião, da sedição. Deu a entender que sim. Isso, claro. Mas Arão acompanha também, né? Vê que ela tem uma habilidade e arrastou o irmão. E aí a gente fica com essa lição de que nós, para vencermos esse pecado velho da humanidade, que é a inveja, a gente tem que aprender a reconhecer o ministério, o dom e o talento do outro. Quer dizer, isso foi difícil para a própria Miriam, Souza, imagine para o restante da humanidade. Imagine para nós. Então, numa empresa, reconhecer o outro, reconhecer o valor do que ele faz, dentro da igreja, dos trabalhos, é um elogio honesto, não precisa estar inflando ninguém, nem alisando o narciso, né, Souza? Mas o elogio honesto tem validade. Mas o elogio honesto, quer dizer, era menos difícil para Miriam ter dito, rapaz, Deus é com meu irmão, Deus é na vida dele. Mas as pessoas, elas tendem mais a partir para esse campo, e aconteceu que ela foi envenenada por essa inveja tóxica, e nós aprendemos também, Souza, para finalizar, que Deus pune Miriam, quer dizer, deixa ela isolada 7 dias. Interessante que Moisés roga, né, que ela seja curada, mas Deus não faz na hora, né, Souza Daniel? Deus não faz na hora, quer dizer, ela ficará 7 dias isolada, quer dizer, havia uma pedagogia da disciplina de Deus. Quando as pessoas erram, elas precisam refletir sobre o que fizeram. Quem é pai sabe disso. Não adianta fazer uma punição mais radical. Você teria que fazer a pessoa pensar sobre o seu erro. E Deus faz com que Deus para Miriam para que ela possa refletir. Muitas vezes nós estamos na correria da vida, não refletimos sobre nada. Ela recebeu a cura, mas precisou de 7 dias isolada para que ela vivesse a pedagogia do erro, refletisse sobre a sua condição. E aí nós vamos ver, né, Souza? Aí termino dizendo o seguinte: que bom que Deus não olha no meu currículo, nem de Daniel, nem de Souza, uma falha e tira de nós a honra. Porque Souza leu Miqueias, eu acho que 3 vezes, e está lá. Deus mostra que ele olhou para aquela mulher dentro de uma totalidade. Quer dizer, se Deus... Ele podia dizer, não presta mais. Presta não. Miriam aqui, não presta mais, porque ela foi... 12. Nos meus autos aqui, nos meus anais, Miriam se acabou. Quer dizer, mas Deus não é assim. Não dá mais. Deus honra Miriam. Está lá em memória o autor da lição, né, o escritor, vai trazer essas homenagens. Ela é honrada. E isso mostra também que, mesmo que uma pessoa cometa um erro no seu currículo, na sua biografia, ela não é aquele erro. Ela é muito mais do que aquele erro. E Deus mostra para a gente através de Miriam. Miriam, você não é apenas inveja. Você é uma mulher de Deus. Eu usei você quando era pequena, usei você quando era jovem, usei você quando velha, quando você celebrou a vitória ali depois do Mar Vermelho, cantando, dançando. Você trabalhou com a liturgia, com a adoração. Eu usei você a vida toda, mas você hoje deu lugar a esse triste sentimento. Deus trabalhou, educou, orientou. E era para a igreja seguir o mesmo exemplo. Não é porque uma pessoa comete um erro que ela se torna um jarro quebrado para o resto da vida. Claro que com isso não estamos abonando o pecado. Mas a disciplina não é abandonar a pessoa à própria sorte. A disciplina é orar por ela, é pastorear o coração dela, cuidar do coração ferido e permitir que Deus vá também operando e fazendo maravilhas. Então, Souza, é uma lição muito rica. Agradecemos a todos, agradeço a você, o Daniel, e que cada adolescente possa entender com esses predicados e com esses erros que Deus, ele é muito poderoso para usar a instrumentalidade humana, mesmo com a nossa falibilidade. Nós somos falíveis, mas Deus é poderoso. Amém, graças a Deus. Então, a nossa equipe aqui já vai estudar ainda Sansão, Absalão e o Jovem Rico. Então,
para as lições posteriores, voltaremos a falar. Que Deus abençoe a todos os obreiros, pastores, superintendentes de escola e a todos aqueles que estão sintonizados e sintonizadas nesse podcast. Bênção de Deus, graças do Senhor sobre todos. Amém. E só concluindo aí essa parte dessa fala de Luiz, aqui o comentarista ele traz aqui no 4.2 uma narrativa do missionário Hudson Taylor, né? Que ele diz: não são os grandes que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos na mão de um Deus grande. Então, achei isso perfeito. Quero agradecer mais uma vez e deixar um abraço bem apertado para cada professor, cada aluno. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.